Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Cozinha Brasil é o programa do SESI, né? É, é. Engraçado, né? Normalmente, muitos relatos parecidos. Resolvi desistir no ano que eu resolvi desistir, aconteceu alguma coisa. É meio mágico isso, né? É muito doido, né? Bom, eu não sei pela idade que você tem, se você ainda pegou isso, mas a profissão de ator, a profissão de artista, durante muito tempo foi estigmatizada. Ou era vagabundo, ou era puta, ou era homossexual. Você enfrentou algum tipo de preconceito nesse sentido, por parte dos teus pais, por parte vai ser ator, é vagabundo, ou, ou você já é de uma geração que esse tipo de coisa, que hoje é o contrário, hoje todo mundo quer que os filhos sejam atores. Sim, é. Mas eu quero saber o seguinte: se você pegou um pouco dessa fase, se pegou, se você passou por isso, ou se você já é de uma fase que não tinha esse estigma. Não, o estigma não tinha, não. Assim, meus pais não tinham o estigma de relacionar a arte de atuar com a arte de ser, sei lá, vagabundo, prostituta, enfim. Não, É. mas existia ah, um olhar, cuidado dos pais, né? O cuidado dos pais muitas vezes aprisiona os filhos no Sim. sonho pequeno deles, né? Mas isso é normal, né? Meus pais são lutadores, pessoas que trabalharam muito na vida, tiveram muita dificuldade. Então, a minha relação com a minha mãe, por exemplo, num determinado tempo da vida, foi porque você ainda está lutando com essa coisa de ator, quando você já é formado em letras, ou seja, tem trabalho, vai dar conta do seu César professor, vai seguir na sua carreira e para com essa história de ator, de ficar até 4 da manhã no teatro, montando cenário, estudando, correndo para lá e para cá, porque isso não está te dando nada. Algumas vezes de modo bem incisivo. Então, isso sim eu tive, assim. Mas não era preconceito em relação à profissão. Era preconceito, era um lugar tipo, isso não dá dinheiro, você Dúvida com a não coisa vai longe com isso. aquela coisa Então, da instabilidade mesmo que a gente falou, né? Preocupação com a exatamente. estabilidade. Isso não tá te sustentando. Para com isso e vai dar aula, cacete. Era Vou te, bem fa- isso. vou te fazer mais uma pergunta nesse sentido, mas eu antes quero que me tire uma curiosidade. Quando eu fui pesquisar a tua carreira, eu vi duas referências de teu nome completo, teu nome de Batismo, né? César de Mello Araújo ou Paulo César Mello? Não, não, esse Paulo César Mello, eu não sei aonde surgiu. Isso aí não existe. Tá, Meu nome é César de Mello Araújo. então tá certo, perfeito. É, Bom, é. César, a gente falou aqui de preconceito com a carreira.
E você citou muito o Milton Gonçalves, que sempre foi um ator muito engajado na causa da negritude. Tá? Sim. Quero saber o seguinte: você tem esse engajamento? Como é que você vê essa coisa? É, é, ainda existe preconceito com essa coisa de raça? Você chegou a passar por isso? Cara, aí esse terreno é bem É, é, espinhoso, né? Bom, é, primeiro, como você acabou de citar o meu nome de batismo, por exemplo, então, como César Melo, como César de Melo Araújo, sim, eu sofri, já passei por situações bem constrangedoras, e como ator, houve um momento em que eu fiz escolhas. tá, Então, eu vou explicar para você. Por exemplo, quando eu era quando eu comecei a fazer teatro, eu não tinha uma boa relação com a TV no sentido preto, porque aquilo que me era apresentado na TV da época não era bom para mim. Eu não gostava. E por que eu não gostava? Porque eu já fazia faculdade, sempre fui bom leitor, então eu já tinha noção de classe, noção de raça, noção de desigualdade. E eu já tinha, inclusive, uma noção muito boa de história. claro. Então, a ideia de que todo negro escravizado era pacífico, ordeiro, era obediente, não se revoltava, ou, enfim, a ideia de que nós não tínhamos negros classe média ou classe média alta, inclusive no período é, da escravatura do Brasil, enfim, tudo isso eu já sabia que existia. E por que todo negro estava na chibata e nenhum negro era dono, por exemplo, de um jornal, nenhum negro era dono, era um engenheiro, como tínhamos na época. Claro que tinha. Então, assim, tudo isso, com 19 anos, eu já tinha conhecimento. Isso já me É, chegava porque eu lia muito. é, Então, não me orgulhava ser escravo, enfim, não fazia muito sentido para mim, não. E ainda tá. não faz, eu confesso. Então, na minha carreira, se você for dar uma olhada nela, você vai perceber que existem muitos personagens propositivos. Sim, Personagens que se vestem bem, personagens advogados, enfim. Isso não é só um acaso da vida, isso também são escolhas que passam por mim. Assim, eu eu desejo deixar uma carreira um pouco mais propositiva em relação a mim, assim, uma carreira que eu olhe para trás e tenho orgulho, sabe? E, e eu não teria orgulho assim de olhar para trás e me ver fazendo um empregado atrás do outro, sabe assim, enfim, não teria orgulho disso. E era isso muito que nós tínhamos nos anos 2000, né, 2002, enfim, eu fazendo teatro e vendo aquilo, falando, não quero fazer isso. Por isso, o cinema, eu me apaixonei muito e me apaixonei pelo teatro, porque o teatro me dava liberdade de ser qualquer coisa, né? Assim, mas é engraçado porque, no futebol, por exemplo, a gente vê muito essa coisa de racismo. Na Europa, principalmente, essa coisa de racismo é uma coisa nojenta, né? Enfim. E é sempre interessante, você falou tudo isso, eu me lembrei imediatamente do Milton Gonçalves, que para mim uma das melhores interpretações em televisão dele foi fazendo um psicólogo em. Oh, meu Deus do céu! foi uma novela, não foi? É o Carlão, a novela do Carlão. Eu não me lembro, não. Pecado Capital. Pecado Ele fez um psicólogo classe alta e foi um dos trabalhos mais legais que eu lembro do Milton Gonçalves fazendo. Enfim, quero falar um pouco agora de construção de personagem, mas antes eu preciso te perguntar. Pedir emprego, pedir trabalho não é vergonha, mas existem algumas pessoas que têm pudor de pedir papel. Você é um ator que pede oportunidade, você é um ator que pede papel, ou você prefere ser convidado, acredita que pedir você pode causar constrangimento para quem pode te oferecer? Como é que você funciona nesse sentido? Cara, eu nunca pedi, assim, mas a minha tônica aqui em casa, na verdade, porque minha esposa também é assim,
O que acontece? A gente se conhece há 10 anos, mas a formação nossa, a Renata, ela se formou em bailarina, depois cantora e atriz, né? Eu comecei com teatro, mas depois sempre fiz aula de voz e tenho uma noção de dança. Tá. Então, assim, o que acontece comigo é eu fiz Rei Leão, musical, Mudança de Hábito, musical, eu fiz Wicked, musical, eu fiz Dona Ivone musical. Eu fiz novela, Babilônia, enfim. Eu fiz streaming e eu faço teatro de prosa. E cinema? E cinema. Então, assim, a ideia é fazer tudo para ter muito trabalho, entendeu? Tá, É tá, meio entendi. isso assim. Mas Se cantar, você teria pudor em pedir, se precisasse? eu acho que se eu precisar, eu vou ligar para um amigo, né? Assim, hoje eu ligaria para um, sei lá, para o Jefferson D, para um Belmonte. Falei, mano, você não tem um negocinho aí para mim, não, porque o negócio tá feio aqui. Talvez sim, talvez sim. Eu acho que hoje mais, porque hoje, o que acontece? Eu sempre tive medo de simular uma intimidade que eu não possuo. Então, sei lá, há 10 anos atrás, eu não Tá, conhecia ninguém ou conhecia pouca gente, eu não pediria. Mas hoje, tá, sendo amigos, parceiros de trabalho, talvez sim, talvez tá. sim. Vamos falar de composição? Bora. Como é que você funciona na composição de personagem? Você prefere construir, preferencialmente, estou falando, tá? De dentro para fora, a partir do emocional, a partir do psicológico, ou de fora para dentro, a partir da aparência, do andar, do cabelo, da barba, da visagem ou do emocional? Olha só, é impossível a gente retirar da construção de personagem um caráter, o caráter, vamos dizer, espiritual dele. Clarice Lispector tem uma frase dela que ela fala assim: eu quero escrever sobre o desconhecido, né? Eu quero escrever sobre aquilo que eu não conheço. A construção de personagem passa um pouco por esse momento. Só que de tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. O nosso ego, ele trabalha para nos proteger daquilo que a gente não conhece, né? Então, a construção de personagem sempre me é um pouco caótica. Tá. O que acontece? Primeira coisa, eu leio o texto. E o texto vai te dar dicas de quem é esse personagem, de quem é essa pessoa. No texto sempre tem dicas muito importantes sobre ele. Em qualquer Então, veículo. e aí a gente vai para a sala de ensaio, a gente vai pesquisando tal e vai descobrindo. Agora, é sempre a partir do texto. Por quê? Eu sempre corro para decorar o texto. Por quê? Porque para mim a descoberta ela se dá na repetição. Então eu me tranco no quarto e começo a repetir, repetir, repetir. Aí eu ponho uma roupa que eu acho que é igual do personagem. E aí eu repito com a roupa. E aí começa a vir um andar. E aí começa a aparecer uma voz. Enfim, é mais ou menos por isso. Agora, por exemplo, Doutor Gama. Doutor Gama Você foi. fez do protagonista. Eu fiz Doutor Gama. E aí, o que eu fui? Eu fui ler Doutor Gama. Quando eu fui ler Doutor Gama, ele era poeta, advogado, jornalista, um grande orador. E se você ler Doutor Gama, você vai perceber na escrita dele um poder, uma autoridade, que eu falei, eu preciso disso. Eu preciso desse poder, dessa autoridade, dessa linguagem bonita que ele escreve. Então eu pegava os textos dele e ficava lendo alto, horas e horas, no meu quarto, para tentar captar o modo como ele pensava a linguagem, o modo como ele Tá. falava. Então é assim, já o pastor guerrilheiro, que eu faço um pastor, eu fui, frequentei algumas igrejas, alguns cultos para anotar, vi horas e horas de pastores pregando na internet,
e ficava anotando coisas e pegando uma coisa, e aí passava, falava alto, pegava o meu texto, repetia, repetia, repetia. É muito da repetição. Assim, eu sou muito da repetição. Então, assim, para mim, eu preciso Você decora repetir, repetir, repetindo. repetir. Porque é na repetição que eu encontro coisas que eu me sinto confortável, que eu acho um lenço, que eu acho um andar, que eu acho um. Sabe? E você decora na repetição também. É na repetição. É Tá. repetindo. Agora, você falou uma coisa aí era uma pergunta que eu te fazer mais na frente, mas já que você tocou no assunto, e estamos falando de composição, é mais responsabilidade levar para a ficção um personagem real? Eu acho que é. Mas no caso do Gama, eu tinha a grande, talvez, sei lá, a grande sorte de que nunca ninguém que foi assistir ou que vai assistir ao filme ter visto o Gama falar ao vivo. Então, assim, tudo que nós temos do Gama é uma imagem do Dr. Gama, né? E são os escritos dele, assim. Então, o que eu ouvi muito, e para mim foi muito gratificante, uma, 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 uma uma figurinista da Globo que me falou assim: você conseguiu encarnar o imaginário que nós negros tínhamos de Dr. Gama. Uhum. Isso é um baita elogio. Porque Agora, mesmo não conhecendo o Dr. Gama, ela viu o meu Dr. Gama e falou: era isso que ele era assim que ele era. Então isso é maravilhoso, né? mas pensa numa situação assim, eu sou amigo do Nil Marcondes, conhece o Nil Marcondes? Sim. O Nil Marcondes fez o Marquinho da Vila no teatro. E na estreia o Marquinho da Vila estava lá. Como é que seria isso? Pois aí eu acho mais complicado. Aí eu acho mais complicado. E eu acho, inclusive, que assim, por mais que você queira fugir da imitação, tal, eu acho, todo mundo que vai assistir, todo mundo que vai ao cinema, que liga a TV para assistir uma biografia de uma pessoa que conhece, ela quer Que ver a tá aí. pessoa. Uhum. Ela quer ver o cara, o ator, fazendo, lembrando aquela figura. Eu assisti, por exemplo, agora dois filmes autobiográficos maravilhosos. Não, dois filmes biográficos, né? Uhum. É, Elvis, que é esplêndido, e o ator, ele tá cara do Elvis, ele tá brilhante no papel. Por quê? Porque você vê o Elvis ali. E tem o filme da Whitney Houston, que é o contrário. O filme é ruim, o filme é pobre, é um filme Wikipédia. E a atriz, por mais que seja uma boa atriz, faz muito bem, mas não se parece ou não lembra em nada a Whitney Houston. E aí é muito decepcionante, porque você não vê a pessoa ali que é a biografada. Então, tipo, não faz muito sentido, não é bom. Então, Posso assim, é uma citar dois, responsabilidade. posso citar dois exemplos? A Andréa Horta fazendo Elis Sim. e o Eduardo Martini fazendo Clodovil. Eduardo Martini, eu fiquei nervoso. É um pouco isso, né? Você quer ver a pessoa, né? E eu vi. Pior é que quando você consegue ver, é, é muito bom.